Vou continuar dando continuidade agora ao capítulo 5, do livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Título: Como Deus nos fez justos. Se ainda não deixou seu curtir, curte. É muito importante para que outras pessoas possam estar ouvindo essas verdades, assim como você. Eu, Elisângela Rodrigues, vou estar aqui sempre trazendo novidades para você de livros, alguns vídeos. Então vamos lá. Capítulo 5. Como Deus nos fez justos. Nossa posição perante Deus está baseada na fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus colocou sobre Jesus as nossas iniquidades. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus foi mais do que uma oferta pelo pecado. Ele foi realmente feito pecado por meio dos nossos pecados. Ele foi feito injusto por causa da nossa injustiça. Como nosso substituto, carregando nossos pecados e carregando a nós mesmos. Ele foi ao lugar de sofrimento depois que deixou o corpo. Ele permaneceu lá até que cada reivindicação da justiça contra nós fosse satisfeita. Ele foi nosso substituto, assumindo nosso lugar e sendo feito pecado pelo nosso pecado. Ele foi para a prisão a qual os pecadores estavam sentenciados e sofreu até que tudo o que havia contra nós fosse satisfeito. Era a deidade sofrendo pela humanidade. E sendo deidade, ele pôde pagar a pena. Quando a Suprema Corte do Universo declarou que o que Deus havia realizado em Cristo era suficiente, que seus sofrimentos eram adequados e satisfaziam cada exigência da justiça, ele declarou que Jesus estava justificado ou tornado justo. Romanos capítulo 4, versículo 25. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que ele foi justificado em espírito, e em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós lemos que ele foi vivificado no espírito. Ele nasceu e saiu da morte, de forma que foi repetidas vezes chamado de primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1, versículo 5 e Colossenses capítulo 1, versículo 18. Deus colocou sobre ele nossos pecados. Ele foi feito pecado e sofreu em nosso lugar. Quando ele havia cumprido as exigências da justiça, a morte não podia mais retê-lo. Ele foi declarado justo, foi vivificado, tornou-se o primogênito dentre os mortos, a cabeça do corpo da igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, Deus pode nos declarar justos com base no que Jesus fez. Há duas fases para essa justiça. Primeira, Deus nos declara justos. Segunda, somos feito nova criação. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Portanto, somos justos por natureza e justos pela fé. Agora podemos entender 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tão certo como Deus fez Jesus pecado, Deus nos fez justos no momento em que o aceitamos.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou sendo feitos justos gratuitamente pela sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus. Ele declara que fomos tornados justos gratuitamente pela sua graça, através da redenção que estava em Cristo Jesus. Ele fez isto para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos, capítulo 3, versículo 25 a 28. O que ele quer dizer com isso? Deus, desde o tempo da queda de Adão até a crucificação de Jesus, Deus havia tratado do pecado por meio do sangue de carneiros e bodes, porque a vida da carne estava no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Levítico, capítulo 17, versículo 11. A palavra expiação significa cobrir. Ela nunca é usada em associação com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo não cobre, ele limpa. Não precisamos ser cobertos. Sobre a lei, o pecado não era retirado, não era purificado, apenas era coberto pelo sangue de cabras e bois. Agora, pela fé, podemos receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Quando fazemos isso, nos tornamos a justiça de Deus nele, e uma vez feitos justiça pela sua graça, temos paz com Deus através de Jesus. Tendo sido declarados e feitos justos pela Suprema Corte do Universo, e tendo a comunhão outrora quebrada e agora restaurada, a paz de Deus que excede todo o entendimento inunda nosso ser. Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora podemos ficar em sua presença sem qualquer consciência de pecado ou medo. Porque, segundo ele, também nós somos neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Ele é justo e ele mesmo nos declarou e nos fez justos. Esse é o fundamento sobre o qual a fé cresce. Quando temos essa convicção em conformidade com o que a palavra de Deus ensina, podemos entrar na presença do Pai sem qualquer desafio ou questionamento em nossa mente. Sabemos, portanto, que não há agora nenhuma condenação para nós porque estamos em Cristo Jesus. Título: Restaurando a Justiça Perdida. Esse foi o maior problema de Deus. Como poderia Deus legalmente restaurar ao homem sua justiça perdida e ainda continuar sendo justo? Os 8 capítulos iniciais de Romanos tratam desse problema e nos dão a solução. Lemos em Efésios capítulo 2, versículo 12. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. De fato, o homem caído está sem Deus e sem esperança. Ele está espiritualmente morto e é um participante da natureza de Satanás. Ele não tem crédito diante de Deus. Não tem cidadania nem direito legal de apelação. Ele está como um condenado na penitenciária. O homem caído está em união espiritual com o inimigo de Deus. Sua natureza é de inimizade contra ele. Assim, não está sujeito à vontade de Deus e não pode estar, até que seja recriado. Romanos capítulo 8, versículo 7. Como poderia Deus reconciliar o homem consigo mesmo? Fazê-lo justo e restaurá-lo à perfeita comunhão? Isso só poderia ser feito pelo próprio Filho de Deus tomando o lugar do homem, satisfazendo cada exigência da justiça e descendo ao nível do homem perdido.
2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 21. Jesus fez isso e depois das exigências da justiça terem sido perfeitamente satisfeitas, ele foi justificado em espírito e não somente foi justificado em espírito, mas também foi em espírito vivificado. Ele foi recriado no momento em que Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos capítulo 13, versículo 33. Quando Jesus foi justificado e vivificado, então ele foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai. Depois que foi restaurado à perfeita comunhão com o Pai e podia entrar no céu como se nunca tivesse sido feito pecado, Jesus sentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele havia realizado uma perfeita substituição pelo homem. Jesus tornou possível para Deus não só justificar o homem, mas também recriá-lo perfeitamente. Com base nisso, o homem foi reconciliado com Deus. Agora ele tem o direito à comunhão e à amizade com o Pai, a estar em sua presença como se nunca tivesse pecado. O fato de que Jesus pode deixar a morada dos perdidos e ir diretamente para a presença do Pai, prova que o mais vil pecador pode fazer o mesmo por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não importa quão perverso um homem possa ser, se ele aceitar Cristo como seu Salvador e confessá-lo como seu Senhor, Deus fará dele uma nova criação. Esse homem se tornará a justiça de Deus em Cristo, e a justiça se tornará uma realidade viva nele. No jardim do Éden, Adão tinha perfeita comunhão com Deus. Nenhuma obra que Deus pudesse fazer para o homem seria perfeita a não ser que devolvesse a ele a justiça perdida, o privilégio de comunhão e o domínio perdido. A justiça e a comunhão perdidas são restauradas na nova criação. E no momento em que a justiça é restaurada, o domínio outrora perdido é também restaurado pelo uso do nome de Jesus. Se perdirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. João, capítulo 16, versículo 23. Título: O homem justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Você é um justo e sua oração vale muito em seus efeitos. Elias foi considerado justo, um servo da justiça. Você foi feito justo por receber a natureza do Pai. Não há limites para sua vida de oração. Agora há no seu interior todos os elementos necessários para fazer de você tudo aquilo que o Pai sonhou que você fosse em Cristo. Ouse orar. Ouse usar o nome de Jesus. Ouse tomar seu lugar. Seja tão destemido como o mestre era ao lidar com Satanás e com a doença, porque você tem seu nome e sua habilidade. Ele é agora a sua sabedoria e a força da sua vida. O segredo da vitória é agir sem medo e confessar com confiança, pois Satanás tem medo de você. Você é um homem justo, uma mulher justa.